Estimados líderes, saudações. Sejam bem-vindos à edição número 170 do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Espaço este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa em formato de podcast inspira-se na metodologia de gestão por competências chá, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Desta forma, convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas esferas de atividade econômica, para na primeira pessoa transmitirem suas narrativas de liderança, dando a saber que conhecimentos teóricos é que adquiriram ao longo da sua caminhada, que conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que complementaram aquele conhecimento teórico, e que atitudes em forma de ser, estar, caráter fazem da sua marca comunicacional para acomodar tanto o conhecimento teórico bem como o prático. Constitui assim nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento relevante para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a necessidade de liderarem pelo exemplo para poderem influenciar positivamente os seus seguidores internos e externos. Líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem, mas também líderes sejam empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que essa é uma das principais ferramentas de liderança, através da qual os líderes transmitem as suas ideias de uma forma simples, compreensível e fluida, para que seus liderados possam não só se entender, mas também apropriarem-se desta mesma causa, para quando o líder se tornar dispensável, esta causa possa ser postecipada para a atual e futuras gerações. Temos como líder convidada para a edição de hoje Cláudia Freira, líder de mulheres, líder empresária, mãe. Cláudia Freira, bem-vinda ao nosso podcast. Olá, António Sandy, muito obrigada pelo convite. É uma honra enorme estar aqui e espero que a conversa seja super proveitosa, não só para nós, mas também para quem nos ouve. Obrigado. Como é que a Cláudia aprecia chás? Que tipo de chás costuma a preferir? E o que é que procura e encontra num chá? Bom, coincidentemente eu gosto muito de chás desde pequena. Foi um gosto adquirido pela minha mãe. Ela era muito de chás, então também tudo que a minha mãe fazia eu também queria fazer. Então comecei a gostar de chás assim, e o chá para mim tornou-se... O chá é calmante, o chá é remédio, o chá é companhia. Então o chá faz parte da minha vida diariamente, momentos bons, momentos não menos bons. Eu tenho sempre o chá comigo e foi bom chegar aqui e encontrar um chá. e estou agora até a recordar-me de uma situação, acho que foi o final de semana passado, onde fomos comer umas pizzas e tal, e chega o atendente, né, o servente, e pergunta: o que é que vão beber? As meninas ali: eu quero um gigeral, eu quero um refresco XYZ. E eu simplesmente disse: eu quero um chá. E ele olhou para mim: mas dona, chá com pizza? Sim, chá com pizza, porque realmente o chá para mim é indispensável. Então é uma companhia muito boa. O chá que um dos chás que eu mais aprecio, eu gosto de toda a variedade de chás, mas tem um chá que ele ainda não tem um nome específico, porque a moça ainda não o batizou, mas é um chá que ela coloca erva doce, coloca folhas de bulbo e coloca o famoso chá balacate e mais algumas assim, folhas de limão. É um chá muito bom. Nós, quando temos encontros de célula de mulheres, este chá nunca pode faltar, seja inverno, seja verão, o chá está ali. Gosto muito deste chá. E também o chá de frutos vermelhos. Gosto de frutos vermelhos, gosto das suas propriedades. É um pouquinho disto. E o que é que eu encontro no chá? Como eu disse anteriormente, é companhia, é conforto, é remédio.
Se eu estou indisposta, eu tomo um chá. Se eu estou enjoada, eu tomo um chá. Se estou com alguma enxaqueca, eu tomo um chá. Se estou irritada, eu preciso de um chá. Então, o chá faz parte mesmo da minha vida. Os meus filhos já sabem. A mãe chega, antes de dormir, eu quero um chá. Então, o chá é fundamental para mim. Excelente. E para liderar as equipes, qual é o papel de um chá? Por exemplo, falava de um dos papéis é líder de mulheres e falava deste chá, esta mistura do chá. Como é que aquele chá participa nessa liderança das mulheres? Para aquilo que são os efeitos e os objetivos desse? Ok. Bom, é uma pergunta interessante. O chá, como é que ele surge? Como eu disse, eu tenho um grupo de mulheres as quais ajudo, não é, a viver, costumo dizer assim. Eu não gosto muito de... Apesar de que, sim, nós lideramos, mas eu gosto de mudar para o termo ajudar a viver, porque nós todas nos ajudamos umas às outras. Eu aprendo com elas, elas aprendem comigo e juntas caminhamos. Este chá surge porque eu gosto de chás. Como eu disse, gosto de chás, gosto de comer. Diga-se aqui de passar, eu gosto de comer, sim, não parece? As pessoas dizem, não, mas tu és magrita e tal. Mas eu gosto de comer. Para mim, um encontro que não tem comida é esquisito. Como se diz, é preferível mandar um e-mail. Então, para estes encontros, eu achei que, para além de falar, partilhar conhecimento, a Bíblia diz que nós devíamos ter comunhão também no partir do pão. Este grupo de mulheres é um grupo de mulheres cristãs, né? E porque a base da minha vida é o cristianismo, não como religião, mas como um estilo de vida. Então passei a fazer destes encontros um momento nosso dia a dia, o nosso lanche da tarde, onde nos reunimos e conversamos. Então eu dei a ideia, por que não tomarmos os nossos chás, nossas bolachinhas por aqui e tal, juntinhas, enquanto ouvimos a palavra, enquanto ouvimos experiências, inspirações e nos moldamos umas às outras. Elas concordaram e graças a Deus a experiência foi magnífica. De tal forma que todas as semanas já era lei, tinha que ter o chá dentro do encontro. O encontro sem chá era esquisito. Elas diziam, não, alguma coisa está a faltar aqui. E por mais que a gente não tivesse tanta coisa para deixar a mesa farta, o chá fazia toda a diferença. O chá tornou-se algo nosso, né? Então, para mim foi bom, porque o chá tornou-se um conector. O chá tornou-se um conector e estreitou mais ainda os nossos laços. Tanto é que hoje nós continuamos, já lá vão 3 anos que fazemos disto uma lei nos nossos encontros. E foi muito bom. É interessante. Há pouco disse-nos que prefere usar o termo liderar pessoas, mas ajuda as pessoas a viverem, corrija-me se estiver enganado. Gostava de perceber para si qual é a diferença entre liderar pessoas e gerir pessoas. Uau! Sim, como eu disse, eu lidero pessoas, mas gosto de usar um termo diferente, que é ajudar as pessoas a viver. Porque eu acho que cada um de nós tem sempre algo a dar. O líder tem algo a dar, as pessoas que estão sob sua liderança também têm algo a dar, não é? O líder está ali para direcionar. Existe uma visão, existe um lugar, um caminho onde todos nós vamos, mas não significa que o líder é que sabe tudo, o líder é o único pronto, o líder é o único vencedor. Não, somos todos. Então, na minha forma de liderar, eu olho para as coisas assim, não é? Como uma ajuda mútua para que cada uma de nós possa viver da melhor maneira possível. Liderar e gerir pessoas, um está interligado ao outro, porque
nós lideramos pessoas. E para liderar pessoas, temos que ter a capacidade de saber geri-las. Porque cada pessoa tem sua forma de pensar, vem com a sua cultura, tem a sua ideia. Todos nós somos diferentes. E imagina como pegar pessoas diferentes para conduzi-las a uma única visão. É preciso saber gerir estas pessoas. Então, eu olho para a componente gestão como algo primordial de um líder. Não é? Tem que saber gerir pessoas, tem que saber gerir expectativas, tem que saber gerir emoções, tem que saber gerir vontades, tem que saber gerir opiniões, porque isto sempre vai acontecer. Nós vamos a sul, ok, as pessoas até concordam que a gente vá a sul, mas há quem vai dizer não, nós temos que ir de avião. Não, nós temos que ir de TPM. Não, nós temos que ir de bicicleta. Mas não, é melhor ir a pé. Então tem que saber gerir estas coisas todas e estas expectativas todas, não é? E encontrar um meio termo onde seja confortável para todos, para podermos realmente seguir a sul de uma maneira, vamos lá, entre aspas, equitativa. Podemos assim dizer. Então, eu olho para liderança e gestão como duas componentes que andam juntas. Uma precisa da outra. Muito bem. Sim. E agora falavam de algo muito interessante, que era escolher um caminho. E convidando as pessoas já contribuíram, mas dizem vamos para o sul de avião, outras de carro, outras de bicicleta, outras de a pé. E isto é comunicar. Gostava de compreender também como esta especialidade está escondida aqui a sua apresentação, essa parte da comunicação. Qual é o papel da comunicação na gestão e liderança de equipes para gestão de mudança, esse tipo de resistências? Como é que emprega a comunicação para... Ok. A comunicação é importante. Nós primeiro temos que saber que comunicar é fazer chegar uma mensagem. E para fazer chegar esta mensagem, nós temos que ter em consideração a mensagem, a própria mensagem e o receptor, não é? Esta mensagem é moldada em função do tipo de receptor. Porque se não salvaguardarmos isto, nós estaremos apenas a falar. Ou seja, é uma voz, está ali a falar, ok, ouviu-se, mas não se comunicou. Então, para mim, a comunicação é chave na liderança e uso ela bastante para me ajudar a conduzir, não só as mulheres, homens, porque também lidero homens empresarialmente. Então, é importante para mim comunicar sempre, saber o que é que eu quero, qual é a mensagem que eu quero fazer chegar. Vamos dar um exemplo, vamos trocar algo, vamos fazer uma mudança na nossa empresa ou na nossa visão. Eu tenho que fazer chegar esta informação da forma mais clara e simples possível e garantir que do mesmo jeito que bateu no meu coração, tem que bater no coração de quem a ouve. Agora, eu tenho que saber quem é esta pessoa que vai ouvir esta informação, quem é que vai receber esta informação de mudança. A idade, a etnia, o seu background, como é que é, tudo isto tem que ser revisto para que eu depois possa entregar esta informação como deve ser. Porque é quem vai receber a informação da mudança, por exemplo, vamos mudar de instalações. Mas por que vamos mudar de instalações? Aqui está bom, não sei o quê, porque... Então, é preciso, eu vou falar com quem? Quem é que vai ouvir? Como é que é a sua visão com relação à mudança? Então já vou mudar o discurso. Olha, estamos a passar por uma situação assim, administrativamente vamos precisar de fazer um reajuste e para que seja possível no futuro ter melhores condições, etc., então vamos ter que mudar para um lugar um pouco mais acessível. Aí a informação vai chegar e vai perceber e não há confusão. Agora, se eu chegar e disser, olha, vamos mudar,
É o mesmo que falar com, vamos lá, um exemplo simples de casa, porque também somos líderes em casa. No meu caso, ainda sou a líder da minha casa, então tenho que chegar a informação aos meus filhos de que vamos mudar de casa. Eu não vou simplesmente dizer, vamos mudar de casa. Porque vai passar um monte de coisas nas suas cabeças. Eu tenho que explicar qual é o motivo. Tem que nivelar a comunicação à idade deles, não é? A percepção deles, para que eles possam receber sem mágoa, sem confusão, e ao invés de ter pessoas que vão estar preocupadas porque que vamos mudar e porque que terei aliados. Então, a comunicação, ela ajuda nestes pontos. Então, se for feita como deve ser, ao invés de ter pessoas que estão a murmurar, que estão a questionar, etc., terás pessoas junto de ti, aliados, que te vão acompanhar nesta jornada. Então, é fundamental nós comunicarmos, é fundamental nós falarmos, é fundamental nós garantirmos que as pessoas elas estejam connosco. E isso só é possível através da comunicação. Muitas vezes as pessoas pensam que ser líder é aquele que fala pouco, que só chega ali e vai dar ordens, mas não é bem assim. Tu estás apenas a ser um chefe, não estás a ser um líder. Não estás a ser um líder. Líder é aquele que comunica. E comunica tudo. É importante isto, porque muitas vezes nós pensamos que o líder tem... não pode falar, por exemplo, do chá. Foi numa brincadeira que eu comuniquei, eu gosto de comer, eu gosto de chá. Por que não podemos colocar nos nossos encontros um chá? Vai ser bom, vai trazer um maior aconchego aos nossos encontros. Vamos ter aquela sensação de que estamos na nossa sala de casa, ao fim do dia, a conversar, a bater um papinho. Elas facilmente engrenaram, porque eu comuniquei ao nível delas aquilo que era a minha ideia. E depois colhi outras opiniões, foram enriquecendo esta ideia e virou uma marca nossa. Todos os encontros que nós temos, tem ali um chá, porque eu comuniquei. E comuniquei com base no tipo de mulheres que eu tinha. Então, não tem como, nós temos que comunicar sempre. E é bom. É bom. Torna as coisas mais leves. Sim, torna as coisas mais leves. Maravilhoso. E na nossa comunicação com o alto, qual é a importância do líder ser um intercessor para assegurar a coesão da equipe, a conexão mútua, a interajuda, a busca por um propósito, a identidade do grupo? Qual é a importância do líder ser um intercessor para o sucesso, digamos, das missões? Bom, eu olho para o líder como a catapulta, né? Ou eu olho para o líder como a peça-chave que vai desbloquear certas portas, certos cadeados pelos quais as pessoas estão travadas. Então, para mim é importante que o líder seja sempre um intercessor, não só a nível eclesiástico, mas também mesmo nos negócios. Ele é um intercessor a todo momento. O intercessor é aquele que se coloca na brecha pelo outro. O intercessor é aquele que dá a sua vida pelo outro. E o líder tem que saber que para ser líder tem que estar pronto para entregar a sua vida pelo outro. Orar pelo outro. Às vezes não vais ter vontade. Às vezes o outro nem facilita esta oração. Porque encontramos alguns caráteres que são uma bênção. E tu tens de estar ali a orar e a interceder por estas pessoas. O líder tem que entender que nós temos que ser como Jesus. Jesus intercedia por nós. Jesus orava por nós. Jesus entregou-se por nós. Então o líder tem que compreender isto, que ele é um intercessor a todo momento. A partir do momento em que tens pessoas para cuidar, fica a saber que já não é só tu, as orações já não são tuas só. A tua vida, aquilo que tu fazes, já não é só sobre ti. A nossa vida é sobre os outros.
Vamos orar, os nossos comportamentos, os nossos negócios, tudo aquilo que a gente faz está em volta dos outros. E sempre há aquela pergunta, mas eu não vou viver? Eu não sou um ser humano? Eu sempre digo, tudo aquilo que a gente semeia, a gente colhe de volta. A Bíblia diz que aquele que a muitos rega, também será regado. E o líder é regado por Deus. Coisa tão maravilhosa, não é? Então, é importante nós sermos intercessores. Os líderes são os torcedores, né? Eu olho assim, o líder é o maior torcedor do seu membro, da pessoa que ele tem ali para cuidar. Não é só recebeu a pessoa e já está, não, tem que se preocupar, saber como é que a pessoa está, como é que a pessoa vive, quais são os seus anseios, quais são os seus alvos. Eu quero ser assim, eu quero ser assado, cozido. O líder tem que se colocar na brecha, orar por esses alvos deste membro. Se sabe que o seu membro quer se tornar um cantor e não sei das quais, o líder está ali para ajudar, não é? Para além de orar, o ser intercessor não significa só orar, mas garantir que tudo à volta coopere para que aquilo que a pessoa deseja aconteça. Procura as conexões, liga, faz uma ligação, link aqui com aquele, ajuda ele a fazer um curso melhor, a cantar melhor. Tudo isso está em volta, né? Então, por isso que eu sempre digo, o líder é a catapulta. Não tem como. O líder tem uma responsabilidade muito grande na vida de alguém. É assim como eu olho. Foi assim que também fui liderada, não é? Um dos meus maiores líderes foi o meu falecido esposo, com o qual eu aprendi muito, mas muito mesmo, sobre a liderança, sobre interceder pelo outro, sobre cuidar, sobre alavancar o outro. Porque o nosso verdadeiro salário como líderes é ver cada pessoa muito melhor. Porque a Bíblia diz que Jesus, quando foi, ele disse: eu vou ao Pai, eu vos deixo e vocês farão obras ainda maiores. Isto é que é ser um líder. Garantir que as pessoas façam muito mais do que aquilo que tu fazes. As pessoas alcancem muito mais do que aquilo que tu alcances. Para mim, é o melhor salário. É o melhor salário, de verdade. Eu faço sempre questão com os meus trabalhadores. No início até foi estranho para eles, quando eu dizia: vocês trabalham aqui nesta instituição? Sim. Trabalhamos juntos? Sim. Mas vocês têm que começar a ter os vossos negócios. Vocês têm que começar a buscar dentro de vocês os vossos talentos e monetizá-los. Vocês têm que procurar algo que vocês fazem com gosto, né? E monetizar. Por que não? Por que não ter um outro negócio? E eles no início estranharam: mas dona, isso aí vai ser esquisito. Depois disse: não, eu não tenho. Se vocês tiverem que sair para ir seguir os vossos sonhos, não há problema nenhum. Eu é que saio a ganhar. Porque alguém lá fora foi vencer por conta daquilo que aprendeu aqui. E graças a Deus eles entenderam. Hoje em dia tenho meus colaboradores com os seus negócios extras a funcionar felizes. Isto é que me traz alegria. Porque eu tenho um funcionário feliz, tenho um funcionário bem, tenho um funcionário que tem um propósito de vida. O propósito de vida não é só estar ali a trabalhar para mim, passa aqui, entre aspas, a expressão. Não. É lá fora, é servir o outro. Então, é um prazer enorme. Maravilhoso. Falou de coisas muito boas, designadamente, referiu-se ao salário. Por mais do que uma vez dizer o seu salário, sim, enquanto uma intercessora, enquanto uma líder. E aqui já mais para o fim falou de propósito. Tanto uma como outra poderia suscitar outras questões aqui, ainda mais por explorar a Cláudia, mas talvez indo aqui mais para o propósito. Qual é o propósito de vida da Cláudia em frente destas organizações, no cumprimento destas missões? E como é que integra? Não sei se é um propósito que se desintegra em cada missão ou se é um propósito holístico. Qual é este? Bom,
Eu olho para mim como, eu costumo dizer que eu sou a realizadora de sonhos. Para mim, esta é a minha gasolina, este é o meu propósito. Ajudar as pessoas a concretizarem aquilo que não conseguem fazer sozinhas. E é, na verdade, aquilo que me dá alegria, aquilo que me dá paz, ainda que seja uma tarefa desafiadora, não é? Mas é o que me deixa feliz, é o que me deixa realizada, não é? Cuidar de pessoas, ajudá-las a alcançarem os seus sonhos, a realizarem os seus sonhos, os seus propósitos, a descobrirem e seguirem em frente. Para mim eu durmo, acordo e vivo para isso. Ainda que às vezes eu diga, não, eu já estou cansada disto, pá. É para gerir pessoas, cada um tem não sei o que, pá, não vou deixar isto aqui, pá, vou começar a focar somente em mim e tal. Mas sempre fica ali o chamado a martelar. Cláudia, tu não nasceste para isto, tu nasceste para servir. Então, volta e meia lá estou eu, a cuidar daquele, a ajudar aquele, e para mim é gratificante. Já entendi que esta é a minha missão, ainda que tenha dado 10.000 voltas, ainda que tenha negado durante um tempo, mas já fiz as pazes com o meu propósito. Como se diz lá fora, aceita que dói menos. Eu cheguei a este ponto onde aceitei e é muito bom para mim. E procuro sempre aprender mais, procuro sempre buscar mais, procuro sempre vasculhar-me mais para perceber até que ponto estou a ser útil ou não, porque um líder é um servo e nós servimos com o melhor. Não podemos servir resto, não podemos servir coisas que não... Nós temos sempre servir com o melhor, porque acima de tudo, o nosso galardoador é Deus. Ele vê tudo aquilo que nós estamos a fazer, Ele vê tudo aquilo que nós damos. Quando nós servimos a alguém com o nosso melhor, nós estamos a servir a Deus com o nosso melhor. Então, procuro sempre fazer um check-up, não é? Das minhas competências, se estou atrasada ou não, se estou mais à frente ou não. Procuro sempre trazer coisas novas, estudar. Muitas vezes não estudo para mim, mas estudo para doar, né? Isto faz-me bem. Isto deixa-me feliz. Para mim não existe melhor coisa que nós fazermos aquilo que é o nosso propósito. Dá-nos paz. Ainda que tenha os seus solavancos, que não estou aqui a dizer que viver o propósito são flores. Não são. Jesus viveu o propósito dele e não foram flores. Não foram, literalmente. Mas foi a melhor coisa. Foi a melhor coisa. Eu acredito que ele está lá e olha, uau, valeu a pena cada gota de sangue. Valeu a pena cada pedra que tentaram atirar, cada insulto, cada lugar que fecharam a porta e não quiseram ouvir o evangelho. Valeu a pena, porque hoje estamos aqui. Então, para mim é isto. É um pouco dorido, sim. Tem lá os seus assuntos, mas para mim é a melhor coisa. Maravilha. Falou-nos, por exemplo, e fixei bem, que o propósito é realizar sonhos. Um autor que eu li há bocado escreveu um livro chamado Sussurros, Como Ouvir a Voz de Deus. Diz que os sonhos que nós temos hoje foram sonhos vividos pelos nossos antepassados. Os nossos sonhos hoje são sonhos que vão ser semente dos nossos filhos amanhã. Eu gostava de compreender como é que a Cláudia, sendo esta que é a realizadora de sonhos, como é que vive hoje os sonhos dos seus pais, dos seus antepassados, por assim dizer. Ok. Eu não tenho muita informação daquilo que são
sonhos, não é? Ou vontades, ou expectativas dos meus pais, porque a minha mãe partiu cedo, eu tinha por volta de 9, 10 anos, então não tive muita matéria, não é? Vamos assim dizer. O meu pai, não tive muita informação com relação aos sonhos, à expectativa dele para mim, apesar de que uma das expectativas que eu me recordo vagamente é que ele queria que eu fosse piloto de avião. Uau! Mas infelizmente não tinha nada a ver com aquilo que eu gostava, com as minhas... Nunca! Infelizmente Queria que eu voasse. Não, eu ajudo as pessoas a voarem, eu voo em outras arenas. Não, de forma nenhuma. Mas algo que ele fazia desde pequena era incutir-me o gosto pela comunicação, e eu me recordo bastante disto. Ele sempre queria que eu aprendesse línguas diferentes, estudar assuntos diferentes. Ele sempre incutiu dentro de mim este bichinho da investigação. Muitas das coisas que eu sei não foi porque eu sentei numa carteira para aprender, foi porque eu investiguei, porque eu gosto de saber as coisas. Então, posso dizer que esta vertente, sim, foi bem sucedido, porque muito do que eu sei hoje foi mesmo por conta este bichinho da investigação que ele colocou dentro de mim. E é bom, não é? Saber que tem frutos daquilo que ele colocou desde pequena. Com relação ao estar a viver um sonho meu, bom, eu posso dizer que agora estou sim a viver um sonho meu, porque há uns 10 anos atrás era uma fase mais de aprendizado, de ver, de procura, de busca, mas depois de uns anos comecei sim a viver o meu sonho, que é mesmo ajudar pessoas a realizarem os seus sonhos, construir coisas, e sinto-me feliz. Não tenho muita informação de outros familiares ou antepassados meus que tenham algum sonho ou expectativa com relação a mim. Mas, se estiver um deles a ouvir, olha, é importante que cada um entenda que devemos viver os nossos próprios sonhos. Como pais, sim, temos desejos e vontades, mas temos que deixar cada um viver o seu sonho, viver o seu propósito. Eu participei de um programa de mentoria, onde uma das meninas diz que eu abri esta empresa X, em memória do meu pai, eu comecei o negócio XYZ, em memória do meu pai, tudo muito bonitinho. Mas a minha pergunta é, e o teu sonho? Quando é que tu vais viver o teu sonho? Quando é que tu vais viver aquilo que te dá vida, que te dá energia? Porque neste momento estás a viver o sonho dos teus pais. Então, como mãe, eu faço questão de não falar muito sobre aquilo que são as minhas expectativas com os meus filhos, para não influenciá-los. Mas graças a Deus, que um deles está no caminho daquilo que é um desejo que eu tenho, mas não falo, ele nem sabe. Porque eu quero que eles vivam os sonhos deles. Eu tento sempre procurar saber o que eles gostam para poder apoiar, não é? Creio que este é o nosso verdadeiro papel como pais. Temos expectativas, sim, não digo que não, mas estamos ali para ajudá-los, conduzi-los. Claro, se houver uma circunstância de um filho que está com um sonho um pouco estranho, estás ali como pai para apresentar outras opções, mas não como imposição, porque a geração de até alguns anos atrás, mesmo a de agora, não vive completa, satisfeita,
porque eu fiz a faculdade de Direito por causa do meu pai, eu fiz a faculdade de Contabilidade por causa do meu pai, eu fiz a faculdade de Medicina porque na minha família todos são médicos. Quer dizer, e no final, eles estão ali a exercer a sua função, mas não é por amor. Estão ali a exercer. Temos um médico que está assim, aprendeu tudo e como deve ser, faz o seu trabalho perfeitamente, mas dentro de si a paixão da culinária grita. Ele quer ser um chefe de cozinha. E não sabemos se, sendo um chefe de cozinha, não teria mais impacto na vida, na sociedade. Porque quando nós fazemos aquilo que é bom, aquilo que é aquilo que nós gostamos, o impacto é maior, não é? Costuma-se dizer que quando nós trabalhamos por paixão, não trabalhamos, nós vivemos. Então, eu creio que seja uma das melhores formas que devemos, como pais, nos colocarmos, né, vivermos ou nos posicionarmos como impulsionadores dos nossos filhos. Então, com relação aos sonhos, penso que é isto. Eu vou fazer os possíveis para impulsionar os sonhos dos meus filhos, para que eles não digam que eu me tornei um empresário por causa da minha mãe. Porque eu quero agradar a minha mãe. Eles nem sabem qual é a minha expectativa e nem quero que saibam. Eu quero que eles façam aquilo que eles gostam. Se é ser pintor, se é ser chefe de cozinha, se é ser engenheiro eletrotécnico, seja o que for. Estarei lá para impulsionar e garantir que eles façam o melhor, entreguem o melhor à sociedade. Excelente. Qual é o maior problema que graça ao país Moçambique, na sua cosmovisão, que como cidadão do reino messiânico procura resolver através da escola, que é fundadora? Como é que integra lá em termos de formação moral, ética, escolar, por assim dizer, para atender este problema que, na sua ótica, é o maior problema que graça à sociedade moçambicana? Bem, eu penso que um dos, né, é a falta de confiança em nós mesmos. Nós achamos que o Ocidente, o Oriente, é que tem a capacidade de ser e de fazer. Quando nós, na verdade, nós é que temos a capacidade de ser e fazer. Então, eu trabalho um bocadinho mais na autoconfiança, não só dos meus alunos, das mulheres e todos aqueles que passam ao meu redor. Trabalho na autoconfiança de cada um deles. Por quê? Porque dentro de cada um de nós existe força, conhecimento suficiente para criar. E especificamente nos meus pequeninos, eu sempre tento ensinar a eles: olha, vocês estão aqui para aprender, não é? Vocês têm conhecimento, os professores dão conhecimento, mas vocês têm que ir além do conhecimento, porque nem sempre o canudo vai te responder. O que é que nós temos numa sociedade? Muitos mestrados, licenciados, doutorados, mas em matéria de vida, em matéria de sobrevivência, nem no ensino primário estão. São tantos anos perdidos em estudos, em pesquisas, e no final das contas, quando é a hora de viver, concretamente, são alunos que estão no beabá. Então eu tento sempre juntar. Ensino, sim, temos o conhecimento, mas também preparo eles para a vida. Tem que pensar. Se encontrarmos uma situação que, vamos lá,
o país, que isso não aconteça, entra num estado em que, vamos lá, o Covid ensinou-nos. Tivemos o Covid aí, onde não se podia sair, onde estava todo mundo confinado dentro de casa. E agora, como é que vamos comer o pão? Se estás habituado a ir comprar pão na padaria. Mas a capacidade de pegar no conhecimento, aliar à ação, faz com que eu tenhas capacidade de fazer um pão à vontade. E depois, este mesmo pão podes comercializar. Onde vais criar sustento para a tua vida. Então, se o teu PhD não responder, a tua capacidade de viver, a ciência da vida, vai ajudar. Então, para mim é sobre isto. A autoconfiança em cada um de poder criar, de poder fazer, de poder ser. Por isso é que os meninos lá da Méteo são ensinados, sim, nós temos várias feiras, momentos, eventos, para garantir que elas tenham capacidade de criar por si só, pensar por si só. Para quando o canudo não puder responder, aquilo que eles aprenderam para a vida possa responder. Eu sou apaixonada pelo currículo de um país japonês. E por que o currículo japonês? Porque eles ensinam as bases da vida nos primeiros anos. Até o 4º ano elas têm que aprender a plantar, a colher, como trabalhar com aquilo que elas plantaram. Elas aprendem a servir uns aos outros. Elas aprendem a cuidar do meio ambiente, não é? Vão a machamba, voltam, aquilo que plantaram, cozinham, depois de cozinhar servem, reciclam, limpam. É sobre isto. Depois aprendem sim o conhecimento, contar e tudo aquilo que nós sabemos. Estas são crianças que, se acontecer alguma coisa, elas estão preparadas para tudo. Elas têm os 2 canudos, o conhecimento e da vida. Então, estou nesta caminhada, nesta jornada de criar estes cidadãos, de criar, transformar estas mulheres, porque várias mulheres vêm até mim, por acaso, pelo meu historial como viúva, muitas delas também passam pela mesma situação. Vêm, não sei o que vou fazer, perdi o meu marido e depois a família tirou-me tudo, não tenho o que dar de comer às minhas crianças e etc. Ok. Espera, respira. O que é que tu sabes fazer? Sei fazer biscoitos. Vamos começar daí. Vamos fazer biscoitos. Vamos vender biscoitos. Vamos promover biscoitos à torta e à direita. E desses biscoitos sai o sustento para a tua vida. Já não tens que ficar desesperada. Como é que surgem as grandes marcas, os donuts? Como é que surgiram os donuts? Assim mesmo. Alguém decidiu fazer uma argola. E tornou essa argola famosa. Como é que surgiu o KFC? Alguém decidiu fazer um frango panado e tornou este frango empanado um sucesso. Então, é sobre isto. É sobre isto. Para mim é importante nós prepararmos as pessoas para viver também. Porque a vida já nos mostrou, como se diz lá fora, com A mais B, que nem tudo o canudo resolve. Excelente. Para terminar, a conversa vai muito boa. Já acabei o meu chá físico, mas o tempo é limitado, infelizmente. Gostávamos de aprender da Cláudia. Como é que se prepara quando está no seu espaço individual privado, antes de se juntar à equipe? Uma preparação física, mental, emocional e espiritual. Bom, primeiro, é Deus. Eu não consigo imaginar uma vida sem Deus. Então, a minha primeira preparação parte daí, né? A minha comunhão com Ele, a consagração da minha vida, do meu tempo, das minhas atividades, de tudo aquilo que eu vou fazer, primeiro para Ele. E procuro sempre ouvir, não é? Aquilo que é a instrução dele, dentro das minhas vontades,
não é? Porque às vezes eu tenho certas vontades, mas não, ele não é isso que ele quer para mim. Então, sempre buscar estar o mais sensível possível à voz do Espírito Santo é muito importante para mim, faz parte do meu preparo, porque a vida traz-me situações que carnalmente dá vontade de responder, mas nós somos espirituais acima de tudo, nós somos espírito, então nós não podemos responder pela carne, temos que responder pelo espírito, e para que isso aconteça é importante que haja uma conexão com aquilo que está dentro de nós, que é Deus. Então esta é a minha primeira preparação, porque é com Deus que eu serei a melhor mãe, é com Deus que eu serei a melhor líder, é com Deus que eu serei a melhor amiga, é com Deus que eu serei a melhor serva. Ele é que me capacita para ser tudo isto. Como empresária, estudar, investigar, aprender novas formas de fazer a mesma coisa de maneiras diferentes. Isto é algo que é importante para mim, porque sim, o líder não sabe tudo, né? Nós temos as outras pessoas que nos ajudam, mas é importante nós termos conhecimento, até porque para instigar dentro deles esta vontade também de crescer, né? Não porque tenho que me gabar de que sei tudo, não, mas para que a pessoa vá e diga: Dona Cláudia falou sobre este tema aqui, nunca havia ouvido assim, nem por alto. Deixa lá ir investigar. Eu tenho um colaborador que não conhecia a inteligência artificial. Se bem usada, facilita a vida, facilita o tempo. Eu apresentei-lhe: olha, como é que funciona a inteligência artificial? Funciona da maneira XYZ, tens que usar desta forma XYZ para ter o resultado H. A partir dali, já foi mais fácil trabalhar com ele, porque o tempo foi encurtado. Então, eu estudo não porque eu quero ser a melhor, mas porque quero ter algo para dar. Então, isto é fundamental para mim. Fisicamente, o meu preparo físico é inegociável. Se eu não me preparo fisicamente, o meu corpo reclama, a minha energia, vamos lá, eu costumo dizer que fica 0,5, que eu não consigo fazer nada. E o tipo de vida que eu tenho é muito corrida, são muitas atividades ao mesmo dia, são muitas respostas que eu tenho que dar no mesmo dia, então eu preciso de estar fisicamente preparado. Então, se não consigo preparar-me matinal, faço sempre ao final do dia, que não dispenso uma boa corrida, apesar dos dias corridos que nós temos, passa aqui a redundância, às vezes queres fazer algo às 18, mas não dá para ir correr às 18 porque tens uma reunião, porque tens um compromisso, mas semanalmente garanto que o meu corpo, ele esteja em condições de poder responder a semana, até porque a Bíblia diz que o corpo é o templo do Espírito Santo, né? Então a ginástica não é para a beleza do nosso corpo, a ginástica não é para a companhia dos amigos, a ginástica não é para fazer fotos, mas a ginástica é para o nosso corpo, para manter o nosso templo em dia. Para além da ginástica, também a própria alimentação, porque se eu não estou fisicamente bem, não estou em condições de liderar. Não estarei a liderar com excelência, com plenitude. Então, garanto que sempre, tanto a minha alimentação, os meus hábitos estejam alinhados para que eu tenha melhor performance. Quando a assistente ofereceu-nos o chá e disse que era um chá de moringa e chá balacate, eu fiquei já feliz, porque apesar de eu gostar muito de café, o chá para mim é importante, é medicina, né? Então, estar em um lugar onde eu posso ter um chá que vai trazer propriedades maravilhosas para o meu corpo, sair a ganhar, não é? Então,
eu tento cuidar de tudo. Não sou perfeita, não consigo fazer tudo perfeito. Às vezes como assim, junk food. Como assim, às vezes. Mas tento regrar o máximo, porque ainda tenho muitos anos para viver e quero vivê-los da melhor maneira possível, né? Para que possa também entregar o melhor. Então, estas são as minhas formas de preparo, né? Que fazem parte da minha rotina. E sem esquecer do sono. As horas de dormir são fundamentais. Já nós queremos trabalhar, queremos entregar, temos muitas tarefas, mas é importante nós dormirmos. É importante nós dormirmos. Dormir rejuvenesce. Então, estas são as maneiras pelas quais eu tento cuidar de mim para que possa entregar o melhor. Muito bem, Cláudia, queremos agradecer este maravilhoso chá que nos serviu, onde deixou ficar as suas ricas experiências sobre liderança. Desejamos-lhe muito bom ânimo, que o Criador continue a dar-lhe esta alegria, não de trabalhar, mas de viver, como disse, para continuar a encher-lhe de energia, de vitalidade, desta força fora do comum, para poder continuar a liderar pelo exemplo, com mestria, com excelência, enfrentar as várias missões na Mafio e todas as demais, e de forma a poder não só viver essa longevidade que aqui fez menção, mas também sempre impactar e deixar o legado como uma cidadã do reino messiânico. Amém. Muito obrigada pela oportunidade. Foi um momento bom. Como eu disse anteriormente, não sou muito chegada às entrevistas, não é? Mas sempre dá aquele nervosismo, aquela preocupação, mas foi muito bom. Foi uma conversa enriquecedora e eu espero do coração que tenha trazido algum valor aqui para quem esteja a ouvir neste momento. Obrigado. Estas lições encontram depositadas nos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android LOAP, nosso webpage www.academiaserve.com. Espero que gostem. Um abraço de luz e até breve.